Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade aos nossos comentários à liturgia dominical, nosso 15º encontro, aliás, nosso 34º encontro. Estamos no 34º encontro, vamos comentar o 15º domingo do tempo comum. Estamos no ano A, ano de Mateus. O capítulo 13 de São Mateus, o discurso das parábolas, abre o terceiro discurso no Evangelho de São Mateus. O primeiro é o discurso da montanha, do capítulo 5 ao 7º. O segundo é o discurso da missão dos discípulos, o capítulo 10º. O terceiro é este capítulo que vai de 13, do versículo 1 a 52. É o discurso das parábolas do reino dos céus. E queremos refletir nesses 3 domingos próximos. Aqui com o discurso do semeador, ou da semente, abre o capítulo 13. Esta parábola da semente quer nos apresentar a situação vivida na igreja dos cristãos diante da responsabilidade que se tem com a palavra de Deus, semeada generosamente sobre a terra. Aqui Jesus é o mestre que ensina. Jesus é este que semeia a palavra de Deus, e nós, igreja, somos chamados a fazer com que a semente produza seu fruto. Eu não sou dono da semente. Ela é semeada por graça e ação do semeador, que é Jesus. A nós cabe receber a semente, frutificá-la, e não podemos perdê-la. Podemos perdê-la, claro, se não dermos valor, nem mesmo nos preparar para sermos este receptáculo fecundo que faz a semente germinar e produzir seus frutos. A antífona de entrada é tirada do Salmo 16, 17. 16, versão grego-latina, 17, versão hebraica. Versículo 15. A igreja reunida em Eucaristia se prepara para contemplar e se saciar de Jesus no pão eucarístico. Seja através da palavra de Deus, seja no pão vivo, que é Jesus que nos sacia. Contemplarei justificado a vossa face e sereis saciado quando se manifestar a vossa glória. Este salmo é do período do pré-exílio da Babilônia. É uma prece de um oprimido que confia e se entrega a Deus. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 10º ao 11º. E corresponde aqui ao segundo Isaías. O segundo Isaías é do período do exílio da Babilônia. Aqui nós vemos neste capítulo o encerramento do segundo Isaías. No capítulo 56 até o 66, nós temos o terceiro Isaías, que é o Isaías do pós-exílio da Babilônia. A esperança do fim do exílio é de que Deus possa realizar sua vontade. O Deus que conduziu seu povo ao exílio é aquele que cumpre sua palavra semeada e fará o povo retornar à pátria, isto é, a terra prometida. Aqui se fala da palavra do Senhor Javé Deus. Nestes versículos, do capítulo 55, do versículo 6 a 11, vemos 2 aspectos. O primeiro é a proximidade de Javé Deus, capítulo 55, versículo 6. E depois a transcendência, capítulo 55, versículo 9. Entre a proximidade divina e sua transcendência, nós nos encontramos com a palavra de Deus, capítulo 55, do versículo de 10 a 11. Esta palavra
que tem origem divina, desce do céu, para revelar o plano divino, para realizar a sua vontade, revelando a salvação. Aqui, a salvação traz a novidade do fim do exílio, o retorno à liberdade, salvação para nós cristãos, né, que é também para nós a salvação eterna realizada por Jesus. A palavra divina vem comparada, é uma analogia, com um grão, uma semente. É também comparada, uma analogia, com a chuva que dá fecundidade à terra e faz germinar a semente. A chuva é a bênção primária de Deus que age, que irriga, faz germinar e dá a semente para o plantio e depois para a alimentação. Um processo lento, mas certo, para atingir seu objetivo final, a alimentação. Aqui não deparamos com a eficácia da chuva, mas com a fecundidade que ela traz. A chuva vem comparada então com a palavra de Deus, que fecunda e atinge seu objetivo. Fruto da fecundidade, isto é, volta para Deus, depois de ter realizado a sua vontade, produzindo os frutos fecundos que Deus destinou ao enviá-la à terra aos homens. A chuva também ela é providencial. A palavra de Deus não é só eficaz, é também fecunda. Realiza a vontade divina e a Deus retorna, trazendo o resultado que a própria palavra produz. Realiza tudo o que for da vontade divina. O salmo responsorial é o Salmo 64, 65. 64, versão grego-latina, 65, versão hebraica. É do período do pós-exílio da Babilônia. É uma ação de graças pela colheita. O refrão é tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 8. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente não é nossa, a semente é semeada. A terra boa somos todos dispostos a receber o dom da semente para que se produza frutos. A primeira estrofe é tirada do versículo 10, do versículo 10, versículo A até o D. A ação de Deus que dá fecundidade à terra por meio das chuvas, fazendo transbordar de fartura. As águas do terceiro céu, que ao abrir-se, faz chover dos céus, preparando o alimento, o trigo, que dará sustento, ao povo de Deus, dando pão ao povo de Deus. A segunda estrofe é tirada dos versículos 10e até o versículo 11. Aqui se reconhece a bondade e providência divina, que vem manifestada pela abundância das chuvas, a fertilidade do solo, abençoando o que foi semeado, fecundando com sementes para produzir frutos. A terceira estrofe é tirada dos versículos 12 e 13. A providência divina e a bondade divina são elas que dão a fartura da colheita, e que tudo fecunda, e que prepara para os animais, formando os pastos onde antes era deserto, seco. A quarta estrofe é tirada do versículo 14. Não só os homens são beneficiados com a chuva, mas toda a natureza revive e floresce. As colinas, os campos, os rebanhos, os trigais, que alimentam os homens, tudo se transforma em vida, isto é, tudo alegra. Do seco ao fecundo, do triste à alegria.
A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 23. Continuamos com este capítulo de São Paulo aos Romanos, que é um tratado de ascese e mística. Vamos caminhando versículo por versículo esta leitura. Aqui temos uma realidade passada, uma realidade presente de fé e uma realidade futura. Versículo 18 de São Paulo. Eu entendo, aqui Paulo fala, da compreensão do mistério de fé que irá expor e que tem fundamento na justificação, a ação divina que o Pai nos deu por meio do seu Filho no mistério da redenção, por pura graça. Os sofrimentos do tempo presente. Se refere ao presente, que está marcado pelos sofrimentos do fim dos tempos. Estes sofrimentos sobrevêm aos cristãos em decorrência do mundo que vivemos, da sua transitoriedade. É um mundo efêmero, passageiro, marcado pelo pecado. Marcado pelas atitudes enganosas, das suas consequências, que impedem ver com os olhos da fé viva a nova criação realizada por Jesus Cristo. Estes sofrimentos não devem paralisar os cristãos que vivem essa realidade efêmera e passageira. Estes sofrimentos da vida presente. Nem merece comparar com a glória que deve ser revelada em nós. Aqui o olhar da fé se lança para o futuro. O cristão não pode imaginar, os olhos jamais contemplaram, na sua situação presente, o esplendor da glória futura. Este sofrimento não deixa o cristão vislumbrar ainda a totalidade da glória futura. Esta glória já existe desde o agora da história da salvação, no Cristo Jesus ressuscitado. E, de certo modo, também no cristão. Nós, aqui conta o nós da fé, a comunidade que crê, Ela não foi manifestada em sua plenitude. Esta manifestação é uma revelação, pois no agora o ser humano e o cristão não pode conceber o esplendor da glória futura, já presente em Jesus Cristo, do qual esta glória não foi plenamente realizada futuro, quando se manifestará. Já recebemos a graça através da morte e ressurreição de Jesus. Recebemos essa graça no nosso batismo, mas ela se abre por meio da fé no presente para o futuro, porque lá está o destino final, onde nós atingiremos a glória eterna. Versículo 19. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. O presente de toda a criação se volta ao futuro e a ânsia da revelação dos filhos de Deus. A criação e o ser humano mantêm uma comunhão de destino. O estado da criação, após o pecado do homem, isto é, o ato passado, age contra a vontade de Deus. O pecado se opõe a Deus no agir humano, agindo em servir ao egoísmo humano e à vontade humana sem Deus. Vontade de poder que destrói, desequilibra toda a criação. Agora a salvação realizada por Jesus Cristo atinge toda a criação, a nova criação em Cristo Jesus. A salvação, então, se abre a toda a criação e ela espera, isto é, futuro, a manifestação dos filhos de Deus. Todo o cosmo criado se torna um ser vivo diante de Deus e renovado em Jesus Cristo. Cabe aqui aos seres humanos que serão manifestados na glória e verão realizados neles plenamente aquilo que eles são, filhos de Deus, recriados.
Então são recriados tanto o homem quanto a criação na nova, né, criação. Aqui nós devemos ver que essa esperança cristã, ela não é passiva, é uma esperança ativa, porque a fé faz atualizar e viver aquilo que nós recebemos como dom do nós da fé, numa experiência pessoal de cada um, tendo em vista o destino final de todos, como também de cada pessoa que adere e se une a essa comunidade de fé. Versículo 20. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Isto é, essa realidade efêmera, transitória da criação está embebida, prenha de salvação. O mundo criado aguarda este momento da manifestação dos filhos de Deus. Então, nós sabemos, alguém sujeitou a criação à vaidade. Ela foi coercivamente obrigada a se sujeitar. A criação ficou sujeita ao nada, isto é, ficou sujeita ao pecado, à morte. O pecado do homem é o verdadeiro responsável por essa sujeição, que se submetendo ao pecado, o homem se submeteu também ao mal, ao diabo. Versículo 21. Também ela, isto é, a criação, espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da glória dos filhos de Deus. A redenção do ser humano é a redenção de toda a criação. A glória do homem conduz à glória de toda a criação redimida por Cristo na nova criação. O mundo criado, material e inanimado, será associado no futuro de glória à glorificação do corpo do homem, no Cristo ressuscitado, numa dimensão em que todo o cosmo verá redimido e atingido a glória. A humanidade redimida e a criação se volta à espera à glorificação. Assim, a criação que vive agora a transitoriedade está prenhe de salvação, em sua forma plena de salvação, porque vem de Deus, autor de toda a obra da redenção por meio de Jesus Cristo. Versículo 22. Com efeito, sabemos que toda a criação até o tempo presente, no original não existe a palavra tempo, mas se diz até agora, está gemendo como que em dores de parto. Paulo usa a analogia das dores do parto. No agora da dor de um parto, está já presente a alegria do nascimento da vida, que estava sendo gerada no útero, a criação, o cosmos, e que espera a alegria da realização do sofrimento, que com o nascimento se realiza e só se torna alegria. A natureza, os seres humanos estão solidários. Solidários no passado de sofrimento, dor de parto, mas um sofrimento cheio de esperança, parto-nascimento. Deste mundo de sofrimento surgirá a nova criação. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Existe comunhão entre a criação e a humanidade. Nós, que temos os frutos do Espírito, as primícias do Espírito, que implica no presente um dom parcial, antecipado pela graça de Jesus Cristo, e no hoje histórico da humanidade, mas que é penhor, garantia da vida definitiva, futura, isto é, da glória. Recebendo o Espírito como as primícias da glória futura, estamos como na dor de parto, gemendo, aguardando esta adoção filial. Pois depois do parto, é que se dá o nome, é que se dá a herança, é que se dá a pertença definitiva àquele que estava sendo gerado e nasceu.
No Filho, nos tornamos plenamente filhos adotivos do Pai eterno e temos, a partir do momento desse nascimento, um nome, esse nome que será revelado na glória futura, quando nascermos desse grande útero que é essa história humana, ainda marcada pelo sofrimento e dor. E a libertação do corpo submetido ao pecado e à morte, à escravidão, é que nos fará participar plenamente da liberdade, de sermos plenamente filhos adotivos e não escravos. No Filho, nos tornamos livres, nos tornamos participantes da graça em plenitude. O Evangelho é tirado de Mateus capítulo 3, do versículo 1 a 9. Nós vamos ver na liturgia a leitura curta. Jesus é o semeador. A palavra lançada é a semente do reino dos céus. O terreno somos nós. No tempo de Jesus, era assim a prática de semear. O que lançava a semente vinha à frente. Atrás vinha o arado. A semente podia cair em vários terrenos, mas aquela que caía em terra boa gerava e valia as sementes que se perderam. É um comentário de Joaquim Jeremias. Jesus estava em Cafarnaum, saiu de casa. A casa aqui significa Cafarnaum, a casa de Pedro. E foi sentar-se junto ao mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu em torno de Jesus. Diante da aglomeração, Jesus entra numa barca, a igreja, provavelmente a barca de Pedro, e senta. Sentar significa a atitude do mestre que vai ensinar. E Jesus os ensina por meio de parábolas. O semeador saiu a semear. Jesus é o semeador, que vai anunciando o evangelho do reino e sua proximidade, o reino dos céus. A semente do reino é lançada. Ele mesmo, até o momento do evangelho, teve muitas pessoas que acolheram a mensagem do reino e outras rejeitaram a semente da palavra. O discípulo deve não só receber a palavra, mas cuidar para que a semente não perca e possa se produzir. Não basta ter boa disposição para escutar a palavra ou não. Se deve receber, acolher, cuidar. Uns sufocam a semente da palavra pela ganância, a ilusão das riquezas. A palavra vai ser sufocada, como acontecerá com Judas Iscariotes. A palavra que é jogada no meio do caminho é como aquela recebida pelos saduceus, fariseus, mestres da lei, sumos sacerdotes. Eles não deixaram a palavra nem mesmo produzir alguma coisa, nem mesmo brotar. Mas, o que a parábola quer nos dizer é o seguinte: importa semear a palavra. Onde ela cairá, não é importante. A palavra deve ser anunciada. A palavra encontrará várias recepções. Nem todas as sementes irão produzir, mas aquelas que dispuserem a recebê-la, fazerem frutificá-la, terá valido a pena semear, mesmo que algumas se percam. Dará frutos em abundância. Não podemos ter medo de anunciar. O anúncio traz perseguição, mas a certeza de que Jesus caminha conosco nos faz lançar a semente no mundo que rejeita ou até suporta a palavra, mas não produz fruto. Importa semear. Temos que ter a coragem de lançar a semente do reino dos céus e deixar Deus agir, como a semente da palavra de Deus, deve agir livremente no coração dos homens. É a disposição humana que a fará frutificar ou não. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor.
A Eucaristia nos faz participar da plena comunhão com Jesus Eucarístico, no seu corpo e sangue. Unidade inseparável que nos prepara para a glória eterna, ao grande banquete do reino dos céus. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Bom domingo para todos. De bênçãos e graças.